quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo, e que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Por isso, Deus, por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós queremos o teu nome engrandecer, Deus, diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Senhor, nesse momento nós só queremos te agradecer, porque nós reconhecemos e nós declaramos nessa manhã que não há outro maior do que tu. Senhor, tu é aquilo que não há palavras, Senhor, nessa terra, não há palavras que nós possamos dizer, Senhor, nesse momento que determine ou que digam quão grande tu és, Senhor. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és digno de honra, glória e louvor. O teu amor, Senhor, para conosco é tão maravilhoso, porque hoje, Senhor, se nós fôssemos analisarmos a nós mesmos, nenhum de nós seríamos dignos de chegar à tua presença. Mas pela morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz, por amor a nós, Senhor, hoje nós podemos estar aqui. Você veio aqui nessa manhã, e às vezes você pode ter pensando, Senhor, eu não sou digno desse amor aí que está sendo dito nessa canção, o Senhor é muito grande. Mas, meu querido, eu te digo algo nessa manhã, nós nunca seremos dignos de nada, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para salvar a sua vida. E se nessa manhã você tem que tomar uma decisão de seguir a Cristo, essa é a sua hora. Diga, Senhor, olha, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer parte desse povo que te adora, eu quero fazer parte desse povo, Senhor, que pela tua graça é salvo, que pela tua graça é liberto, que pela tua graça é curado. Se você quiser nessa manhã, basta somente você dizer, Senhor, olha, eu quero, Pai, eu quero te adorar, eu quero ser teu filho, eu quero aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, porque o Senhor é aquele que em meio às dificuldades, Ele nunca tem deixado faltar nada na sua casa. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem feito um milagre quando chega no último dia, que você precisa resolver uma coisa, você não sabe de onde tirar, às vezes, o dinheiro, ou de onde tirar a solução, mas o Senhor, Ele vem ali à sua frente e resolve o problema. Você fala assim, meu Deus, como que isso foi possível? Isso é possível porque o Jesus Cristo, Ele está com você, conduzindo os seus passos e te ajudando todos os dias. Aleluias. Vamos declarar mais uma vez que somente Ele é maravilhoso, somente Ele é digno, somente Ele é aquele que pode ir à frente dos seus problemas, somente Ele é aquele que pode dar a solução aonde não há solução. Vamos declarar que nós queremos o teu nome engrandecer. Diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só Ele é, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Diga mais uma vez, queremos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és. Pois só tu és o Deus, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Só aqueles que acreditam que só há um Deus que reina sobre toda essa terra, dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Porque Ele é digno. Aleluia. Amém. Temos o tempo de intercessão agora. Amém? Vou conduzir então. Senhor Deus Pai, neste momento queremos orar, ó Pai, interceder, ó Pai, as famílias, ó Pai, os casais, ó Pai, dessa igreja. Quero neste momento, ó Pai, juntamente com a igreja, ó Pai, orar pedindo, ó Pai, que o Senhor, Pai, neste momento venha, ó Pai, trazer paz aos lares, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, trazer, ó Pai, mais da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, pedindo que cada família dessa igreja, ó Pai, possa ser, ó Pai, um canal de bênção, ó Pai, para as famílias, ó Pai, daqui da nossa cidade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso que repreendemos todo agir de Satanás, ó Pai, querendo trazer discórdia, trazer confusão, ó Pai, nos lares, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Neste momento também quero interceder, ó Pai, colocar a nossa nação, Pai, nas suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor venha, ó Pai, trazer, ó Pai, sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, para que o Senhor traga, ó Pai, que o Senhor possa eliminar toda a corrupção. Pai, oramos, Pai, sabemos que muitas vezes é difícil de acreditar, ó Pai, que isso pode acontecer, mas cremos, ó Pai, no Teu milagre, Pai, declaramos que o Brasil pertence ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oramos, Pai, também pedindo, ó Pai, acerca dessa vacina, ó Pai, que venha a ser bênção, ó Pai. Oramos para que possa, ó Pai, essa situação, essa pandemia possa se resolver, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos proteja, ó Pai, desse mal, e que o Senhor venha, ó Pai, cuidar, ó Pai, de cada um de nós, Pai, que eu oro e que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom. Ô, Jô, dá para dar um grauzinho? Chuva forte. E eu quero já pedir desculpa para vocês, que eu vou pregar com lencinho hoje aqui, que eu tô com uma alergia, não é corona, não. A gente teve o acampa dentro hoje e dormimos aqui em cima do palco e me atacou uma alergia braba, mas glória a Deus. Pessoal, vou dar alguns avisos rapidamente. O primeiro deles é que nós retomamos as atividades do grupo de comunhão. Então as equipes estão funcionando nas casas e eu quero desafiar vocês a participarem disso. Então, fique esperto no grupo do WhatsApp e, se possível, já vai baixando o Telegram. Quem usa o Telegram aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Nossa, bastante gente já. Legal. Muito bom, hein?
Em breve, quando eu digo em breve, sabe Deus quando? Nós vamos migrar do WhatsApp para o Telegram, tá bom? Então vai se preparando aí. Tem uma questão de privacidade que eu acho que a maioria de vocês já está atenta, mas especialmente no Telegram, a gente consegue compartilhar conteúdo, como os vídeos da igreja, sem ter limitação de espaço. O WhatsApp não deixa a gente fazer isso. Então o Telegram ele é melhor para aquilo que nós queremos desenvolver de compartilhamento de conteúdo. Então esse é um dos principais motivos dessa mudança. Então fique esperto aí, já vai baixando o Telegram, já manda um oi lá. Em breve a gente migra todo mundo para lá. Outra questãozinha. Estou olhando aqui o calendário. Beleza. Dia 23, na terça-feira à noite, nós vamos ter o dia de terapia. Nós já tivemos o do mês de janeiro, agora nós vamos ter em fevereiro. Lembrando que é um evento mensal e que é um evento muito diferente. É um culto noturno aqui na igreja, começa às 20 horas. Em breve eu vou colocar aqui no telão. Viu, Mateus? No telão. O Mateus que vai instalar aí, se Deus quiser. Mas eu quero que você já fique atento, marque na sua agenda. É um dia muito especial. Eu quero desafiar a igreja mesmo a estar presente, tá bom? Pode tirar um pouco de agudo, mega agudo aí, gente. Não fica tão erguido. Tá bom? Esse dia é especial para intercedermos uns pelos outros. Então é o dia de todo mundo estar junto, imposição de mãos, tratar alguns assuntos que às vezes não dá tempo de tratar aqui na igreja. Visto isso, quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus. Joga um pouco no sub, Jô. Mateus. Nós vamos continuar da onde paramos, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Isso aí. Nós vamos ler 2 versículos hoje. 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17. Tá. Pessoal, um aviso muito importante que eu não posso esquecer de dar. Eu vou deixar ao final do culto uma ata, que é a ata da nossa Assembleia Especial, aqui na frente. E todo mundo, ou quase todo mundo, né? Tem que assinar. Então você vem, se tiver seu nome, você assina na frente, tá bom? Então beleza. Mateus 8, versículo 16 e 17. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Vou ler de novo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é vida. É uma rocha forte que podemos colocar os nossos pés. Nós podemos confiar e descansar nas tuas promessas. Dá-nos da tua esperança. Fala ao nosso coração, abra os nossos olhos para que possamos contemplar a eternidade nesta manhã. Senhor, tira os nossos olhos deste mundo, faça com que possamos sim ser instrumentos do Senhor, mas o que o nosso amor e a nossa esperança estejam pautadas em Ti, Senhor. As esperanças deste tempo morrerão, este mundo passará, até este corpo passará, mas a Tua palavra, a vida eterna, Senhor, isso nunca passará. Coloque em nós um coração de peregrino e nos faça mais parecidos com Cristo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra é maravilhosa, meus irmãos. Sei que está bastante barulho, eu quero convidar você a prestar bastante atenção. Aqui há um ensinamento do Senhor
poderoso. E eu quero exemplificar isso com Samuel. Samuel está numa fase que ele brinca muito. E a brincadeira, quem sabe a principal dele, depois de tocar bateria e batucar e tudo, é escalada. Ele gosta de escalar absolutamente tudo que ele vê. Então ele sobe na cômoda, ele sobe na mesa, ele quer subir em tudo. Você precisa ficar o tempo inteiro, aqui não pode, aqui não pode. Mas uma das consequências dessa brincadeira é que ele cai muito e bate muito a cabeça e se machuca, né? Nunca é grave, graças a Deus, mas ele vive, né, caindo dos lugares e a primeira palavra que ele fala é sempre a mesma: mamãe! Né? E esse mamãe, ele já procura a mamãe para correr para o colo da Ju, e ele vai lá no colo da Ju, chora um pouquinho, né? Já passa e 5 segundos depois ele já está em cima da outra cômoda. Basicamente essa é a dinâmica diária dele. E ele cai de novo, e ele chama a mamãe, e ele sobe de novo, e ele cai de novo, e ele chama a mamãe. Eu não sei se algum dos seus filhos, pastora Márcia, que tinha esse dom de escalar as coisas, não? Aí o Samuel nasceu com isso. E é interessante que a dor é real, a experiência de consolo é real, a dor vai embora, a tristeza passa, ele se sente seguro, mas ele cai de novo. E ele sobe de novo, e chora de novo, e cai de novo. Isso é um retrato muito parecido da nossa vida. A nossa vida aqui na Terra é assim. E é interessante como a gente não para perceber isso. E por mais que as dores cessem, e nós almejamos que as dores passem, você que está passando por um relacionamento conjugal difícil, a gente não vê a hora de acabar aquela fase difícil. O momento de crise financeira difícil, a gente não vê a hora de estar estabilizado novamente. Uma doença, você não vê a hora de estar sarado. Mas a verdade é que as enfermidades, as decepções, as dores, as tristezas, elas cessam, mas elas voltam. Elas voltam. E a questão que quando ela bate a nossa porta é entendermos que isso é uma dinâmica da nossa existência aqui na Terra. O sofrimento, ele é inerente ao mundo corrompido. Nós vivemos um tempo marcado pela existência do pecado e pela consequência do pecado. E hoje eu gostaria de responder para vocês 2 perguntas. Por que que volta? Por que que o sofrimento volta? Por que que a dor volta? Por que que a doença volta? Fala, pastor, eu fui curado. Uma pessoa orou por mim, eu fui curado. Amém. Mas a pergunta é, você nunca mais ficou doente? A doença volta. Talvez não a mesma, é verdade, mas outras doenças voltam. Você orou lá com o seu joelho que estava machucado e agora você está correndo maratona, mas uma bela tarde de domingo você é pego com uma enxaqueca. A doença volta. O sofrimento volta. Por que voltam? E outra pergunta, será sempre assim? Sempre? Até quando isso acontecerá? E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, e eu entendo que esse texto ele vai na ferida. Não exatamente esse texto, porque esse texto aqui se passa logo após aquela cura da sogra de Pedro, e ainda era sábado, lembra que eu falei no culto passado do almoço? Então eles foram para o almoço, a sogra de Pedro foi curada, logo ela passou a servir Jesus, mas agora no final da tarde, que é o final do sábado, quando acaba o descanso sabático, aquelas pessoas começam a chegar onde Jesus estava, querendo libertação, querendo ter uma experiência de cura. E é verdade que Deus agiu de maneira poderosa com todas essas pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus curou todos os que estavam doentes. Olha que coisa maravilhosa. Mas aqui ele faz referência a uma profecia lá de Isaías. E eu gostaria de ler com vocês essa profecia. Então eu quero convidar vocês a abrir lá em Isaías 53. Se a tua versão estiver muito diferente, não tem problema. Aí você presta atenção na minha. Porque é um texto um pouco longo. Aí para você não dispersar, você ouve. Olha que profecia maravilhosa. Eu vou começar ainda no capítulo 52, a partir do versículo 13. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas,
e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado, diga desfigurado, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente. Capítulo 53. Ora, quem creu em vossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. De quem que está falando aqui? Está falando de Jesus. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, diga homem de dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não damos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. Diga, o meu castigo estava sobre ele. Isso mesmo. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos, diga isso, justificará muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diga assim, glória a Deus. Esse texto é maravilhoso, meus irmãos. Há uma prática judaica, e João, pode baixar agora que a chuva foi embora? Fica melhor assim, beleza. Há uma prática de que quando se faz referência no Novo Testamento a um versículo, está fazendo referência a todo o contexto. Então, quando Jesus cita um versículo, quando Paulo cita um versículo do Antigo Testamento, aquilo está fazendo referência a algo muito maior do que aquele pedacinho das Escrituras. Por isso que eu quis ler com você, talvez você nunca tenha lido esse texto, de Isaías 53, para você entender o que é essa profecia. Para a gente não pegar esse versículo isolado e falar, beleza, é isso, está falando apenas sobre isso. Não, essa profecia é muito ampla e ela é maravilhosa. E eu quero encorajar você a prestar bastante atenção, porque nós vamos mergulhar no estudo dessa profecia. Jesus
é o servo sofredor. Todo mundo conhece essa profecia como o servo sofredor. É aquele que não veio para julgar, mas para dar a própria vida. Veio para resgatar a vida de muitos. Do quê? De uma experiência marcada pela dor, de uma experiência marcada pela opressão do diabo, pelas enfermidades, especialmente pela morte eterna. O Senhor veio resgatar a humanidade dessas experiências. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso tomando e carregando as nossas doenças. E esta profecia tem um duplo cumprimento. E é aí que a gente precisa entender que é mais complicado. O primeiro se cumpre aonde? Aqui em Mateus. Tomar é tirar de, mas também é colocar nas próprias costas. Então esse verbo ele tem duplo sentido. Então quando eu falo, eu tomei do Dani, né? Aliás, o Dani tomou de mim a bateria, né? Então ele foi lá, assumiu meu posto ali, tomou de mim, né? Eu tomei do Josué, né, esse colar lindo que ele usa, né? Eu fui lá e tomei dele, ou seja, eu peguei dele e agora eu estou usando, né? É bonito mesmo, Jesus. Por que você está dando risada, irmão? Bonito é o seu cabelo da década de 90, então. Brincando. Então, tomar é pegar. Então, quando você fala Jesus tomou as enfermidades, está dizendo Jesus pegou as enfermidades, tirou as enfermidades. Isso se cumpriu quando? No ministério de Jesus já começou a se cumprir isso, sim ou não? Jesus vem e tirou as enfermidades daquele povo. Foi lá e resgatou aquele povo de uma vida de doença. E há dois extremos para interpretar isso. Você viu que é vários dois, né? Vários duplos. E o primeiro deles é que há pessoas que defendem que essa profecia de que Jesus levou as nossas enfermidades, ela uma vez sendo cumprida no ministério de Jesus, já foi cumprida e acabou. É como se dissesse assim, aquele que vai vir, o Messias que virá, ele vai tirar as enfermidades do povo. E isso se cumpriu aqui. E beleza, e acabou. E ele não faz mais isso, já se cumpriu. Esse é um dos extremos. E muita gente interpreta dessa forma esse texto. Essa profecia valeu para quando? Para o ministério de Jesus, não vale para a nossa vida hoje. O outro extremo, pega esse versículo isolado e diz assim, se Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, eu não fico doente nunca mais. Esse é o outro extremo. Jesus já levou as nossas enfermidades? Sim. Se ele já levou, eu não fico doente, só fico doente se me faltar fé ou se eu quiser. Não é? Esse é o outro extremo. E o que eu quero dizer para vocês? Que os dois estão errados segundo a Bíblia. Os dois estão errados. As duas interpretações são falhas. Jesus é o servo sofredor porque ele é nosso substituto. Amém. Mas há aspectos da restauração que já foram conquistados na cruz, mas que são processuais. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje. O que foi o sofrimento vicário de Jesus? O que é sofrimento vicário? Quem já ouviu falar essa palavra vicário? Fala, Vini, isso aí parece coisa de católico, não? Os católicos usam mais essa palavra do que nós, né? Vicário significa substituto, é aquele que substitui. Jesus sofreu, foi julgado, condenado e morreu em nosso lugar. Era para a gente morrer, era para a gente sofrer, e o Senhor foi lá e fez isso no nosso lugar. O nosso pecado estava sobre Jesus, e toda a consequência do pecado, por sua vez, também estava nele. Nossa enfermidade estava nele, o nosso câncer estava nele, a nossa mentira estava nele, o nosso adultério estava nele, o nosso assassinato estava nele, nosso roubo, nossa morte estavam nele. Estavam nele. E é por isso que o Isaías vai dizer que a nossa culpa estava sobre ele, e por causa das nossas transgressões, ele foi transpassado. Ou seja, ele nos substituiu, ele entrou no nosso lugar. Era para a gente morrer, era para a gente sofrer, mas ele foi e fez o nosso lugar. Esse é o sofrimento vicário. O versículo 5 aqui do capítulo 53, vai dizer que o nosso castigo, o que é castigo? Né? A consequência, aquilo que nós precisávamos passar, estava sobre ele na cruz. Ele foi cortado da terra, ferido, por causa da transgressão do povo, não por causa dele. E as iniquidades levou sobre si mesmo. Ou seja, o pecado do povo, a mácula, a sujeira estava sobre Cristo.
Na expectativa judaica, o Messias que viria, ele viria para aniquilar os pecadores e separar um rebanho especial. Mas Jesus se apresenta como a profecia de Isaías, o servo sofredor, o que purifica o povo, sendo sacrificado, se sacrificando no lugar do povo, punindo nele mesmo o pecado daqueles que ele ama. Essa é a experiência da cruz. A profecia do servo sofredor aponta para a morte de Jesus, e não apenas para o ministério de Jesus. Olha o que eu estou dizendo. Aponta para a morte de Jesus, para a cruz. E dessa forma, o próprio ministério de Jesus e os milagres que eram realizados já apontavam para a cruz. Traduzindo, as curas de Jesus eram uma antecipação do reino de Deus. As curas, o ministério de Jesus de amor, de salvação, de redenção, era uma experiência do reino de Deus na terra. Mas eu pergunto, o reino de Deus será pleno nesse tempo? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Haverá um novo tempo. Nós estamos numa dispensação, numa era específica, onde nós convivemos com o pecado. O pecado ainda está entre nós. Ou alguém aqui chegou a uma posição que nunca mais pecou? Não, agora eu não peco mais e virei anjo, né? Não, a gente tem uma natureza que nos leva a pecar. A gente luta contra isso diariamente. Nós vivemos em um mundo que é marcado pelo pecado, e se é marcado pelo pecado, também é marcado pelas consequências do pecado. O mundo que é marcado pelo pecado é um mundo marcado pela morte, pela dor, pelo sofrimento, pela doença e por tudo mais. Quer dizer que a gente não experimenta o reino de Deus hoje? Experimentamos, mas a plenitude ainda não. Ainda não. Ou seja, o ministério de Jesus era um ministério que apontava para a sua morte. O Spurgeon diz que Jesus já considerou as enfermidades que ele ia curando durante o seu ministério como sendo as suas próprias. Muito legal, né? As enfermidades, as dores, os sofrimentos são consequência do pecado. São consequência do pecado. E aqui cabe uma ressalva, meus irmãos. Nós devemos tomar muito cuidado para não concluir precipitadamente que existe uma correlação direta entre o pecado e o sofrimento de alguém. Então você vê o Dani sofrendo. Você está sofrendo com o que, Dani? Com o que você está sofrendo? Inventam aí. Sofrendo falta de dinheiro, né? Então o Dani está passando um perrengue de grana, hipoteticamente, porque ele é rico, né? Então, aí você olha para o Dani e fala, tá assim por quê? Está desobedecendo a Deus, pecador. Aí o outro está doente, você fala, está doente por quê? Porque está desobedecendo a Deus. A gente teve uma experiência muito chata, né, Ju? Né? Da Fábio, né? A Fábio foi uma menina que era da nossa igreja, uma mulher de Deus, uma das pessoas que eram realmente daquelas pessoas especiais, né? E ela faleceu com câncer, né? E uma vez uma pastora chegou e falou, né, que ela estava assim porque estava aprontando muito, devia, sabe, sugerindo que, meu Deus do céu, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Existe uma relação entre o sofrimento e o pecado? Em sua essência, todo sofrimento tem origem no pecado. E quem é pecador? Todo mundo. Todo mundo. Por isso que existe o sofrimento em todo mundo. E por isso que Jesus foi o substituto, que ele não precisava sofrer. Por quê? Porque ele nunca pecou. Por isso que a culpa não era dele, a culpa era nossa que estava sobre ele. Se Jesus tivesse pecado, a culpa que ele ia pagar na cruz seria culpa dele próprio, não ia valer para a gente. Mas ele andou de maneira santa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer essas correlações, de ver alguém que está passando um problema e falar, é pecador. Você também é, meu irmão, e não está passando por quê? Pela graça de Deus, devia estar passando também pior. Todo mundo é pecador. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos. No entanto, a gente precisa entender mesmo que o sofrimento está, em última análise, sempre ligado a pecado. O sofrimento só existe no mundo por causa do pecado. Só existe doença por causa de pecado. Só existe traição por causa do pecado. Só existe adultério, morte, assassinato, pedofilia. Tudo que você encontrar de pior no mundo só existe por causa de uma raiz pecaminosa que existe dentro de todo ser humano. O ser humano, quando desobedeceu a Deus lá em Adão, ele rompeu
com a ordem de santidade da inocência em que vivia. A gente vive um mundo marcado pelo pecado. E tudo isso é consequência do pecado. Os pecados que a gente vê são consequência do pecado original, que é o pecado de não servir a Deus, de não se submeter à vontade de Deus. Então a queda do homem, lá em Adão e Eva, quando entrou o pecado no mundo, corrompeu toda a criação. Você precisa entender isso para você entender o que eu estou querendo dizer ao longo da interpretação dessa profecia. Tá? Aí você fala, Vini, beleza. O que você está querendo dizer com o mundo marcado pelo pecado? Eu estou dizendo que esse mundo vai continuar sendo marcado pelo pecado até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus nós vamos lidar com a presença do pecado. Agora você fala, Vini, mas se o pecado e as consequências do pecado estavam sobre Jesus, você acredita que estavam sobre Jesus? Sim ou não? Você acredita que a doença estava sobre Jesus? Você acredita que seu pecado estava sobre Jesus? Sim ou não? Amém. Você acredita que a sua morte estava sobre Jesus? Amém. Se você não crê nisso, você não crê na vida eterna. Eu creio. Mas se estava sobre Jesus, por que eu ainda fico doente? Por que eu ainda peco? E por que eu ainda vou morrer? Vou fazer uma correlação para ficar claro. Por que se ele levou as minhas enfermidades eu fico doente? A gente não aceita isso. Jesus já levou as minhas enfermidades, eu não aceito essa doença. Você faz isso com a morte também? Jesus morreu no meu lugar e eu não vou morrer. Você faz isso também? Por que vale para a doença e não vale para a morte? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A gente interpreta esse texto de maneira isolada. A gente não percebe que o Senhor está falando de uma obra muito maior do que uma doencinha temporal. O Senhor está falando de uma eternidade de santidade, saúde, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. É algo muito maior, mas a gente costuma pegar esse versículo e aplicar só para as nossas dores deste tempo. O Senhor está falando aqui sobre esperança. Diga assim, esperança. É isso. A nova aliança do sangue de Jesus é a esperança de um reino sem dor, sem pecado, sem doença, sem morte, de uma existência eterna onde essas coisas não terão espaço nenhum. Por quê? Porque Cristo já se sacrificou por causa disso. O sacrifício de Cristo garante isso para nós. Ele não garante apenas uma vida eterna, ele garante uma vida eterna onde não há doença, onde não há tristeza, onde não há lágrima, onde não há dívida, não há. Essa é a vida eterna, essa é a nossa esperança. A cruz é a base de todos os benefícios que o ser humano pode experimentar. No entanto, isso não diz que todos os benefícios estão disponíveis e atendem às demandas deste tempo o tempo todo. Traduzindo, nem tudo que o Senhor conquistou está a nosso acesso a hora que a gente quer. Por quê? Porque tem coisas que vão se cumprir só na eternidade. Deu para entender isso? Tem coisas que a gente só vai vivenciar na eternidade, e eu vou explicar quais são essas coisas. E aqui cabe um parênteses. Para você entender isso soa um pouco estranho para a maioria de nós. Por quê? Porque somos homens da pós-modernidade. Nós temos dificuldade de falar sobre a soberania de Deus, temos dificuldade de entender o que é um Deus soberano, o que é um Deus poderoso. Nós somos a geração do Google, né? Gente, eu consulto, eu sou muito curioso, e o Samuel também. Né? Você está conversando comigo, quem convive comigo sabe disso, você está falando um negócio, né? Bababá, meu cara, você viu aquela, né, o novo jogador do Corinthians, bababá? Fala, qual? Não sei o quê. Eu já entro no celular, já escrevo no Google, né? Novo jogador do Corinthians, né? Eu sou estimulado o tempo inteiro a fazer pesquisa para descobrir as coisas, sou curioso. Curiosidade é bênção, tá, gente? Curiosidade bem conduzida leva a gente a bastante coisa legal. Mas isso torna a gente também muito imediatista. Essa geração que é acostumada com as coisas na mão, faz com que a gente não perceba qual o valor do trabalho, o valor das distâncias, né? Nós chamamos um iFood. Quem usa iFood aí? Deixa eu ver. Tem alguém que não usa iFood? Fala, eu não uso iFood. Deixa eu ver. O bispo, pastora Márcia e a Bel não usam iFood. Não entrem nessa onda mesmo, viu, bispo? Esse negócio aí endivida a gente, viu? Você fica lá na sua casa, aparece um cupom do iFood. Eu não gosto de usar iFood também, eu uso muito pouco. Mas aparece o cupom lá e você fica tentado e você chama, né? Meu irmão,
Você não dá no trabalho nem de sacar dinheiro. Porque o seu cartão de crédito já está cadastrado lá, né? Nem dói no bolso. O negócio aparece magicamente na sua porta, quando você menos espera, ou espera, porque dá para ficar vendo o cara chegar. E você não faz esforço nenhum por aquele alimento, né? Se você tivesse nascido há uns milênios atrás, você ia ter que plantar, colher, né, esperar, mas não, você vai lá e e se demorar, você fica bravo ainda. Meu irmão, você está comendo a comida japonesa, né? Que loucura, na porta da sua casa, rápido, barato, com cupom de desconto. E se demorar, a gente fica bravo ainda. Por quê? Porque nós somos muito imediatistas, a nossa cultura, a pós-modernidade de maneira geral, colabora com isso, para que a gente queira as coisas muito rápido. O que acontece? A gente começa a se relacionar com Deus, achando que Deus é o entregador do iFood. Você quer colocar suas demandas diante de Deus e você quer que Deus te sirva de maneira rápida, eficaz e saborosa. Basicamente isso. E as igrejas promovem isso. As igrejas ensinam as pessoas a fazer isso. Venha tal dia, tal hora que você vai receber tal coisa. Né? Opa, beleza. Né? Isso é estimulado. Qual que é o problema disso? O problema é que Deus é soberano. O problema não. A graça de Deus, que Deus é soberano. E Deus não fica atendendo os nossos pedidos o tempo inteiro e da maneira que a gente quer o tempo inteiro. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão, porque se fosse assim, um Deus fraco desse eu não queria não. O nosso Deus é soberano, soberano. Nós queremos um Deus que esteja à nossa mercê o tempo inteiro. Nós queremos um Deus fraco, que centra a existência dele em nós mesmos. O nosso Deus é soberano. Diga, meu Deus é soberano. Ele é o centro da nossa existência, gente. Não o contrário. A gente precisa falar mais sobre a soberania de Deus. Eu estava ouvindo um estudo de Abacuque. Eu achei muito curioso, porque Abacuque chega, coisa que os salmistas faziam muito, e diz: até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Esse é um clamor que você vai ver muitas vezes no Salmo também. Até quando eu clamarei, Senhor? Dá a entender o quê? Que ele já tinha clamado muitas vezes e o Senhor não tinha respondido. O Senhor não respondeu, o Senhor se calar, é muito comum na palavra de Deus. Eu sei que é meio incomum nas igrejas que falam, vai tal dia que vai acontecer isso, eu vou falar e vai acontecer. Não? Olhem para minha mão, olha aqui, olhem para minha mão. Na hora que eu falar, vai acontecer. Valdomiro Santiago, ele faz isso. A igreja moderna gosta disso, mas Deus não age assim. Deus não é assim. O que acontece? Até quando eu clamarei, Senhor? Eu estou clamando e Deus estava em silêncio. Soberania. Ele ouve e responde da maneira que quiser. Deus é soberano. Deus é soberano. E é interessante que quando ele responde a Abacuque, qual que é a resposta dele? Estou enviando os caldeus, estou enviando a Babilônia e vai destruir todos vocês. Olha a resposta de Deus para ele. Resposta dura, né? Vocês, o meu povo, Judá, vocês vão ser levados para o exílio. E se você ler Abacuque, é um texto maravilhoso, curtinho, lê hoje à tarde. Abacuque não tem a resposta na velocidade que queria, e muito menos a resposta que esperava. Não tem. Por quê? Porque Deus não está sujeito à nossa agenda, Deus não está sujeito à nossa vontade. E Abacuque aprende isso, e aí ele solta no final do capítulo 3, finalzinho do livro, né? Ainda que a figueira não floresça, e aí ele vai, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Isso é fé, meu irmão, isso é esperança. Mesmo assim me alegrarei no Deus da minha salvação. E é interessante que ele, com toda essa concepção, é bem possível que ele tenha morrido sem ver a figueira florescer. Por quê? Porque realmente os babilônios foram lá e invadiram a terra, e destruíram a terra. E ele morreu nesse período. Mas nada roubou a alegria de Abacuque, porque a alegria dele vinha do Senhor. Essa é a beleza do cristão,
O cristão, ele não depende das circunstâncias. Cristãos que ficam parados diante das circunstâncias, que as circunstâncias param a vida, não estão entendendo o evangelho da esperança. O evangelho da esperança. Meu irmão, nós somos do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus. Nós somos peregrinos. A nossa alegria não vem deste mundo, vem do nosso Deus que é soberano. Deus é soberano. Nós não podemos exigir de Deus um corpo glorificado hoje. Não podemos. Tampouco podemos afirmar que somos livres de toda a influência do pecado. Não podemos, seja em nós ou na criação. O reino de Deus aponta para uma glorificação futura. Traduzindo, há bênçãos que só serão plenas no fim deste tempo. Vocês entenderam isso? Se entendeu, diga amém. Amém. Então tá bom. Eu sei que é uma palavra dura, mas a gente precisa entender isso. Esse aqui é o escalador, entendeu? Ele vai subindo. Tá? Diga assim: eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu sou peregrino nessa terra. Amém. Vamos entender outra questão então. As curas de Jesus eram sinais de que o reino havia chegado. Ou seja, há uma lógica diferente trabalhando nesse mundo a partir de agora. O poder de Satanás estava sendo restringido, o homem forte estava sendo amarrado, e estes sinais continuam sendo manifestos no nosso tempo. Olha o que eu estou dizendo. Os sinais que Jesus manifestou no seu tempo, no seu ministério, continuam sendo manifestos no nosso tempo. Você acredita nisso, sim ou não? Você acredita que a cura hoje, sim ou não? Você acredita que os endemoniados são libertos, sim ou não? Sim, sim, os sinais continuam no nosso tempo. E inclusive a gente precisa aprender que a igreja tem que manifestar esses sinais. Marcos 16, no ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E quais sinais acompanharão? A igreja. Orem pelos enfermos e eles serão curados. Em meu nome expulsarão. Não foi isso que acabou de Jesus fazer aqui em Mateus? Não? E ele está dizendo assim: agora é com vocês continuam fazendo isso. Sinalizem que o reino de Deus chegou. Sinalizem que há salvação. Preguem por todo mundo, há salvação. Há uma mensagem de esperança. E como é que vocês vão mostrar isso? Esses sinais seguirão vocês. Onde tiver a igreja do Senhor, eu estarei lá. O meu poder estará lá. Essa que é a beleza. Traduzindo, vocês vão continuar fazendo aquilo que eu fiz. Isso não parou. Aquela interpretação de que, não, beleza, aquela profecia se cumpriu e acabou. Não, você está errada. Não parou, não parou. Os sinais continuam. Aí você fala: Bini, eu creio nisso, né? Eu creio, mas de vez em quando eu fico doente. Eu creio, mas de vez em quando eu peco. Eu creio, mas eu ainda acho que eu vou morrer. Quem acha que vai morrer aqui? Deixa eu ver. Quem acha que a gente vai ser arrebatado ainda aqui? Eu acho que, eu não gosto de fazer provisões, mas cada dia que passa nós estamos mais perto, isso eu não tenho dúvida, né? E está perto, viu, meu irmão? Longe não está, não. Agora é o seguinte: por quê? Por que o pecado, por que as consequências do pecado ainda estão em nosso meio? Deixa eu fazer uma pergunta. Josué, a vitória sobre o pecado já foi conquistada? Sim. Mas ainda nós somos afetados pela presença do pecado. Então nós lidamos com a consequência do pecado ainda hoje. Meu irmão, deixa eu falar de maneira bem clara: as consequências do pecado ainda estão nesse tempo. Isso não parou, não parou. Não existe essa ideia de comunidade santa intocável, não existe. Eu partilho de Lutero a ideia de que igreja é um lugar de santos, mas pecadores justificados. Nós somos separados para Deus, mas somos pecadores justificados. A salvação, ela acontece em etapas. Como é que acontece isso? Eu vou concluir com isso. Há problemas no passado, no presente e no futuro que foram resolvidos na cruz. Olha o que eu estou dizendo. Há problemas do passado, há problemas do presente e há problemas do futuro que já foi resolvido na cruz. Oi, lindão. Muito doido. Vamos aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Quer pregar, meu irmão? Mas se ele for pregar, ninguém presta atenção em mim, hein? Não dá para competir com ele.
A vitória sobre a cruz resolve problemas do passado, do presente e do futuro. A cruz, a plenitude dos tempos que se cumpriu na morte de Jesus e ressurreição, gente, foi um negócio que resolveu uma questão cósmica, tá? E que resolve uma questão de todo o ser humano, de toda a criação. E a gente precisa entender essas etapas. Passado, aquilo que já fizemos. Passado, aquilo que já fizemos. Presente, aquilo que nós continuamos fazendo. E futuro, a consequência de tudo isso. E eu quero mostrar para vocês isso nessa profecia. A profecia nos mostra, versículo 11, vamos ler aqui. Olha do que essa profecia está falando. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo justo justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Ou seja, eu pego o pecado de vocês, coloco em mim, Jesus, tá? E vocês, a partir de agora, são justos. Isso se chama justificação. Isso é um processo que resolve todo o problema do passado. O que é justificação? Vamos pegar aqui um Dieguito. Né? Dieguito aprontou muito no seu passado, né, Diego? Muito triste a história de Diego. Diego, hipoteticamente, né? O que você fez, Diego? Deixa você falar. Diego vendia drogas. Né? Diego tinha um passado marcado pelo tráfico de drogas. Levou muitas pessoas a experimentarem as drogas, né? Fez uma pequena fortuna com esse dinheiro, e ele se arrependeu disso, desse pecado, e passou a servir o Senhor. E eu pergunto para você, Josué, há alguma acusação diante do Senhor contra Diego? Paulo diz que não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo. Aquele que foi conectado a Deus não tem mais nenhuma acusação do passado, absolutamente nenhuma. Por quê? Porque a culpa desse pecado estava na cruz. Jesus pagou esse preço já, está pago, completamente pago. Mas você fala, Vini, eu já matei uma pessoa. Pois é, o seu pecado estava sobre Jesus. Mas Vini, eu errei com os meus filhos, estava sobre Jesus. Vini, o meu casamento, sobre Jesus. Vini, você nem imagina o grau de pecado, quando eu mergulhei na sujeira. Eu não imagino mesmo, mas o Senhor, Ele sabe, e mesmo assim Ele amou de uma maneira a pagar o preço por isso. Se Diego tinha um preço a pagar, alguém foi lá e pagou o preço por ele. E ninguém pode cobrá-lo mais disso. Está pago, está feito. O Diego ele é considerado justo, ele não deve mais nada. Ele é justo, completamente justo diante de Deus. Por quê? Porque o preço já foi pago. Ele tinha uma dívida muito grande lá na coxinharia, lá, que pegava coxinha todo dia, né? Alguém passou lá e pagou. Ele passa lá na frente, o cara pode cobrar ele? A dívida está paga, completamente paga. Ele pode ir lá e pegar fiado de novo já, né? Estava proibido. É assim que funciona. Justificação torna justo. E uma vez que está tornado justo, acabou. A gente não usa justificativa, né? A gente falta, né? A gente vai lá, falta. Né? Quem já pegou atestado aí, meu irmão? Quem já pegou atestado falsificado? Levanta a mão. Nunca peguei depois de velho, mas quando eu era criança, né, mãe? Tinha uma tia nossa que fornecia uns atestados, né? Porque a gente faltava muito, né? A gente teoricamente era para reprovar sempre, né? Outras épocas, gente, a gente não era crente ainda, né? E eu tinha uma tia que fornecia atestado, né? Quando precisava. Vamos pegar um atestado verdadeiro, péssimo exemplo, né? O atestado do Miguel, né? Foi lá, pegou o atestado, ele faltou, né? Aí ele apresenta aquele atestado ele serve como justificativa, ou seja, torna justa aquela falta. Ele faltou, beleza,
tornou justo. Quer dizer que eu não tenho a consequência? Tem suas consequências, mas está equiparado, é justo. Beleza. O dia que ele não foi lá, ele perdeu o treinamento, ele deixou todo o trabalho atrasado, ele ficou doente, fez mal para ele mesmo, mas está justo. Ninguém pode acusar ele disso. Está justificado. Isso é justificação. Deu para entender isso? Então o nosso passado está totalmente justificado, meu irmão. Por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Agora tem uma coisa chamada santificação. O que é a santificação? Santificação é a nossa busca, tá? Por viver em santidade diante de Deus. É uma coisa que envolve o nosso presente. Quem se preocupa em ter um viver santo diante de Deus hoje? Levanta a mão. Eu me preocupo, dia a dia. Eu quero viver de maneira santa diante de Deus. E o Espírito de Deus trabalha em nós para estarmos livres do poder do pecado. Olha só, a culpa do pecado já foi justificada. E o poder do pecado? O poder do pecado é um processo. Por quê? Porque o Senhor já morreu? Sim. Já pagou o preço? Já. E o poder do pecado? Nós somos escravos do pecado? Nós podemos vencer o pecado hoje. Por quê? Porque o Senhor nos capacita por causa do Evangelho. Mesmo perdoados, o pecado continua em nós. Por isso que eu falei, cara, ninguém parou de pecar, né? O pecado continua ali, é uma batalha. E diga de passagem, uma batalha muito ruim. Alguém gosta de lutar contra o pecado, falando, nossa, eu amo ser tentado, né? Não existe isso. O cristão verdadeiro, ele vive uma luta com o pecado, que ele quer agradar a Deus, mas a sua carne quer fazer outra coisa. E enquanto estivermos vivendo aqui nesta terra, estaremos lutando contra o pecado. Mas o poder do pecado sobre as nossas vidas foi quebrado na cruz. Ninguém precisa ser mais escravo do pecado. Uma coisa é a gente lutar contra o pecado, outra coisa é a gente ser escravo do pecado. Jesus quebrou o poder da escravidão sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Dá um glória a Deus então. Glória a Deus, porque se ele não tivesse feito isso, a gente não tinha nem como lutar. Não tinha como lutar. Agora, quem foi livre da culpa do pecado está vivendo ainda nessa luta contra o poder do pecado. Isso é processual. Isso é do presente. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas aí entramos na última. A glorificação. O que é a glorificação, Vini? Esse é um aspecto futuro. A vitória já foi conquistada na cruz, mas nós só seremos livres da presença do pecado na ressurreição dos mortos. A culpa do pecado já foi satisfeita. O poder do pecado já foi vencido. Ninguém é mais escravo. Mas a presença do pecado, ela está entre nós. Nesse mundo o pecado ainda existe. A vitória já foi conquistada na cruz, mas nós não fomos livres da presença do pecado. Quando nós formos livres da presença do pecado, aí nós teremos um corpo glorificado, livres da presença completamente do pecado e da consequência do pecado no corpo. Este corpo novo, esse sim, não experimentará a doença nunca mais. O corpo glorificado nunca mais sofrerá. E digo mais, não passará pela morte. Esse corpo aqui fica doente, meu irmão. Dormir aqui, ó. O meu nariz aqui, ó. Meu Deus do céu. Quer dizer que os sinais do reino a gente não pode orar e ser curado? Pode. Mas se eu for mexer com poeira aqui de novo, dá-lhe antialérgico, meu irmão. Esse corpo, ele padece, ele envelhece, ele morre. Mas o corpo glorificado, ele não passará por mais nenhuma morte, e não haverá doença, não haverá sofrimento, porque é uma nova experiência completamente ligada ao Criador. Só que esse é um aspecto futuro. Vocês conseguiram entender isso? Vini, você está pregando heresia? Pregando a Bíblia, meu irmão. E eu quero que você me mostre com fatos se eu estiver errado. Com fatos. Com a palavra de Deus. Esse corpo, ele padece, meu irmão. E por mais que você acredite diferente, você vai passar por isso que eu estou falando. Você vai adoecer. Quer dizer que você não vai ser curado? Deus cura, que fique claro isso, Deus cura. Mas Deus não nos dá um corpo glorificado nesse tempo. Não nos dá. Quer dizer que não há consolo no Senhor? Há consolo.
mas o sofrimento volta. Por quê? Por causa da presença do pecado. E onde tem presença do pecado, tem consequência do pecado. E se o pecado está nesse mundo, então vai ser um mundo marcado por assassinato, por dor, por doença, vai ser. Isso não vai mudar, só vai mudar a hora que Jesus voltar. Que fique claro isso. Por isso que a oração da igreja não tem que ser uma oração, né, e achar que o céu vai ser a terra, não vai. Tem que ser uma oração de esperança. Aí você fala, Vini, essa mensagem é dura. Não, essa mensagem é uma mensagem que faz com que a gente entenda que nós somos peregrinos nessa terra. Porque quem ama esse mundo, quem ama essa terra e quem ama essa realidade, se frustra todo dia, todo dia. Todo dia é frustração. Agora, quem aprende a ser peregrino, aprende a caminhar com esperança. Aprende como Abacuque a dizer, o Senhor é a minha alegria. O Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei porque eu sei que esse tempo não vai durar a vida inteira, não. A lágrima não vai ficar a vida inteira. O sofrimento não vai ficar a vida inteira. A dor, ela é passageira. Por quê? Porque haverá um tempo, uma eternidade, em que toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será enxugada. Por isso, meu irmão, se você sente culpa, você acredita que se morresse hoje iria para o inferno, acusações do passado, você fez isso, receba essa palavra, Jesus te salvou da culpa e da condenação desses pecados, Ele já te livrou, essas acusações são de Satanás para te segurar, mas isso já foi pregado na cruz, ninguém precisa carregar o fardo da culpa. Culpa é uma palavra que não precisa existir na boca de nenhum cristão. Por quê? Porque a culpa já estava sobre o servo sofredor, sobre Cristo. Este fardo já foi retirado dos nossos ombros. Meu irmão, você tem culpa? Apresente diante do Senhor. Ele já levou toda a sua culpa. Das piores coisas que você possa ter feito, já fomos perdoados por Deus. Não há nada a ser punido. O castigo estava sobre ele. Não adianta você querer se castigar. Falou, não, mas agora eu vou fazer isso como maneira de castigo. Não adianta, meu irmão. A lógica de Deus não é assim. A lógica de Deus é a lógica da gratidão. Senhor, obrigado por levar todas as minhas culpas. Eu quero te servir por amor e gratidão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo é esse? Castigo por causa do nosso pecado. Nós temos paz com Deus. Você fala, Vini, eu não tenho culpa, mas eu sinto o poder do pecado agindo em mim. Eu luto contra o pecado todo dia e é assim, eu não consigo vencer. Creia, meu irmão, Jesus nos liberta da escravidão do pecado, Ele quebra o domínio do pecado. Há poder para vivermos em santidade. Nós não somos mais escravos. Mas fala, não, Vini, meu negócio é que eu temo a morte. Eu não sei o que me espera. Cristo nos salva do juízo final, da escuridão eterna. Jesus nos garante a vida eterna. E eu termino dizendo que, por enquanto, nós oramos, nós vivemos as bênçãos que o Senhor tem para nós, e o Senhor tem muitas, mas muitas bênçãos terrenos para experimentarmos neste tempo. Muitas. Mas é exemplo do Samuel. Quando a gente cair da cadeira, que a gente possa correr para os braços do Senhor, onde há perdão, consolo e força. Mas não tarda o dia, e eu quero que essa mensagem fique clara com isso. Não tarda o dia em que a nossa lágrima será enxugada e não mais voltará. Samuel, como eu disse, ele vem, ele é cuidado, ele é amado, mas logo ali ele cai de novo. Logo ali ele se machuca de novo. Mas haverá o tempo em que nós estaremos nos braços do Senhor de uma vez por todas, e não haverá mais sofrimento. E como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, leve e momentânea é a nossa tribulação. Leve e momentânea. Passará rápido, mais rápido do que imaginamos. A nossa tribulação passará rápido. E chegará o tempo em que entenderemos que tudo valeu a pena. Quero convidar você a ficar em pé.
Fale com o Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Sua palavra é vida, Senhor. E a Tua palavra nos traz esperança. Senhor, uma mensagem como essa parece não fazer sentido para aqueles que vivem uma vida confortável, para aqueles que parecem que as crises são muito pequenas. Mas, Senhor, nós sabemos que a nossa existência aqui é marcada pelo sofrimento. Nós sabemos, Senhor. Todos passam por dor. A enfermidade, a morte, a traição, a insegurança, a tristeza profunda, a amargura, a decepção, a frustração. Vira e mexe, batem na porta da vizinhança e às vezes na nossa porta, Senhor. E Senhor, o Senhor tem resposta para isso. Nós podemos, aqueles que são filhos do Senhor, podem confiar na Tua destra poderosa. A obra da cruz nos garante uma vida eterna. A obra da cruz nos garante um corpo glorificado. A obra da cruz nos garante comunhão contigo eternamente, Senhor. E o Senhor enxugará as nossas lágrimas. E o Senhor garante que não haverá mais tristeza. O Senhor garante que não haverá mais doença nenhuma, Senhor. E que será um tempo eterno de vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, gera em nós um coração esperançoso, um coração que ama o Senhor, não um coração que ama esta terra, mas um coração que ama o Senhor. Nós somos um povo diferente, Senhor. O cristão é chamado para ser um povo diferente, para andar de maneira diferente. Tu és o Deus que age, Tu és o Deus poderoso, e o Senhor sinaliza o Teu poder, Senhor, manifestando em nós hoje, com cura, com restauração, com consolo. Mas isso são sinais de coisas muito maiores. É sinal, Senhor, de que o Senhor nos salvou. É sinal de que a vida é eterna. É sinal de que a Tua obra é completa e nos livra de todos os problemas do passado, do presente e do futuro. É sinal que o Teu poder nos cura, nos liberta, anula a nossa culpa e nos atrai até a Ti em amor. Obrigado, Senhor. Gera em nós essa esperança. Gera em nós essa esperança. Gera em nós essa esperança. Essa é minha oração, Senhor. Gera um coração que olha para Ti, que anseia pela Tua volta. Maranata. Gera em nós um coração grato. Gera em nós um coração que anseia pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por vocês, meus amados. Senhor, dá uma semana poderosa, Senhor. Uma semana de revelações do Senhor. Uma semana em que a gente aprenda a amar mais a Ti e menos a este mundo. Uma semana que a gente possa compreender que Tu és o centro das nossas vidas. Age de maneira poderosa, Senhor. Age de maneira poderosa. Manifesta a Tua presença de uma maneira especial na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Recebam a bênção, amados. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com vocês hoje e sempre.
Amém. Meus amados, chuva está bem forte e nós vamos acompanhar família por família. A gente para o carro, leva no carro com o guarda-chuva. Para quem quiser ficar esperando a chuva passar, pode ficar aqui, tá bom? Se você parou o carro na frente ali, vamos liberar para a gente poder fazer esse movimento. Então o povo vai se molhar demais. Assinem a ata e Deus abençoe.